Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. Saudações, meros mortais, estamos aqui para um vídeo finalmente, né? Não pude fazer um vídeo durante muito tempo, eu estava fazendo deveres da faculdade, certo? Vou dizer assim. E não pude efetivamente fazer algum vídeo, mas agora eu vou fazer um vídeo para vocês, meros mortais, certo? Jogarei essas migalhas para vocês e vamos para o vídeo. O vídeo é um vídeo simples, que é porque BBB ainda faz sucesso. Ok? Porque vamos partir do princípio. Alguns dizem que o BBB, né, programa BBB, eu não assisto muito, mas eu só vejo que aparece na TV. Dizem que o programa BBB, ele reduziu de audiência. O que eu concordo com o fato de que ele não está no pico de audiência. Mas eu discordo no fato de que ele está fracassando de audiência. Porque não é apenas a audiência na TV aberta que o BBB consegue dinheiro. O pay-per-view, TV a cabo, sabe, Twitter, Instagram, também nas páginas dos participantes e etc. Existem vários meios no qual a Globo monetiza em cima dos participantes, certo? O único jeito não é a TV, não é a TV o único jeito. Ela monetiza via várias plataformas, então vocês podem até achar que decaiu o lucro em relação ao auge. Decaiu, eu concordo com isso. Mas eu não acho que está dando prejuízo. Se tivesse dado prejuízo, o programa teria ou sido reformulado, ou teriam feito um grande BBB para, sei lá, para chamar mais atenção, certo? Mas eles estão fazendo o mesmo programa de sempre, todos os anos. Então, assim, como que o mesmo programa de sempre está sendo feito, certo? Se está sendo feito é porque eu presumo que seja rentável, ok? Pode que está dando lucro para a Globo. Então, não acho que o BBB ele atualmente dá prejuízo. Eu acho que a Globo está em prejuízo, claro. Mas eu não acho que o BBB dá prejuízo para a Globo. Eu acho que ele dá muito lucro. Senão a Globo ela não faria todo ano, certo? Não faria todo ano, não faria uma produção e vocês devem imaginar que a produção do BBB deve ser bem criteriosa. Produção técnica, no caso, não de artística, né? Aquilo é artisticamente nulo, mas eu digo técnica de figurino, de logística, de trazer as coisas pro pessoal, sabe? Psicólogo pros participantes, médico, tudo isso, sabe? Tudo isso tá. Eu creio que tudo isso dá um grande trabalho e eu não acho que a Globo faria esse trabalho todo ano se não desse lucro, no mínimo. Então esse é o meu ponto. O BBB, partimos dessa premissa, ele atualmente dá lucro e deu lucro pelos últimos anos. E talvez esteja dando menos lucro, mas ele continua dando e é por isso que a Globo continua fazendo. A segunda coisa que temos que entender é a questão de indústria cultural. O que é indústria cultural, certo? É quando os bens culturais eles tornam-se mercadorias num processo de mercado, certo? Eles se tornam oferta e demanda. Não que livros estejam dissociados do conceito de oferta e demanda, mas assim, que os livros, o intuito dos livros, por exemplo, antes da impressão de livros, você tinha que fazer um manuscrito do livro, certo? Então não tinham antes grandes editoras de livros, eram coisas feitas à mão mesmo pelos sujeitos, né, às vezes com vários outros colaboradores, né, juntos, que faziam uma tradução de livro e era uma impressão de livro, certo? E geralmente era um manuscrito, ok? Eles copiavam e colavam o livro. Então
Era um processo mais demorado e não tinha como ser viabilizado em larga escala, certo? Então não tinha fins muito lucrativos, eram fins mais práticos, creio eu. Fins mais de, bom, eu vou fazer esse manuscrito e para meu uso próprio, às vezes, certo? Raramente para vender, porque se vender é muito difícil, certo? Trazer a mercadoria e tem vários outros custos e que impedem que eu produza em larga escala, faça uma editora em larga escala, etc. Mas com o advento da impressora, isso viabiliza as impressões em larga escala. Viabiliza impressões e traduções não apenas para o público mais alto, mas para o público geral mesmo, certo? Permite tornar-se algo trivial em fazer impressões. Então, após isso, os bens culturais, os livros, que eram os bens culturais da época, eles se tornam alvos do processo de oferta e demanda. Eles se tornam, não que isso seja ruim em essência, certo? É só um fenômeno que acontece no mundo, mas que os livros, eles se tornam um produto, efetivamente, sabe? Pois o fim deles se torna o lucro. O fim deles antes era a utilidade, né? Utilidade pessoal se torna o lucro. E nesse sentido, esse é um processo que aconteceu e vem se intensificando, principalmente com as redes sociais, com a TV, com o rádio, certo? Esses fenômenos vêm se intensificando. E assim, convenhamos que o BBB não é nenhum produto artístico elevado, produto grande, síntese da cultura brasileira, ou algo muito nobre, muito belo, que dá boas mensagens contra a injustiça racial, contra a desigualdade dos sexos, contra a favor do ESG, a favor da diversidade, certo? Não é isso, obviamente, o programa, ok? E claro que isso, mesmo se tivesse um filme que passasse essa visão, né, essa visão já tá em todos os filmes, né? Então não seria muito assim, seria muito assim quebrar os padrões, criando novos padrões, né? É engraçado isso, mas enfim. O ponto é que o BBB ele tem muitos patrocinadores, tem muitos pessoas, páginas de fofoca comentando, artistas interessados, pessoas famosas interessadas, assim, em que o programa se mantenha e sabendo disso, obviamente, se eu fosse diretor, né, e eu pensasse apenas no dinheiro, na questão material, eu estaria cagando se eu estivesse fazendo uma coisa boa, se fazendo uma coisa ruim, é um avião do caralho aqui. Mas eu estaria cagando se eu estivesse fazendo uma coisa ruim, uma coisa boa. Eu iria só. Que se tenha, vou ganhar o máximo de dinheiro possível. E eu acho que é isso que assim que o diretor do BBB pensa, né? O quanto mais lucro, certo? O que os patrocinadores estão dizendo? Eu vou obedecer. É isso que ele pensa, certo? O que os patrocinadores dizem? Eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque dinheiro, né? Sim. O e o BBB ele atende a demandas, certo? Não apenas do público, não apenas do público, mas dos patrocinadores do BBB. Eu penso que os próprios patrocinadores do BBB eles não consomem o produto em si, mas eles têm interesse no produto. Então eu acho que eles têm influência sobre o produto, ok? Então aí tá uma variável do porquê o BBB ele ainda faz sucesso pelos patrocinadores, óbvio, porque os patrocinadores estão interessados ainda no programa, certo? Não é apenas o público, são os patrocinadores que estão interessados no programa, que ele se mantenha. Se não tivesse patrocinadores e tivesse público, o programa faliria, ele iria falir, obviamente, certo? Porque quem é que faz alguma série sem patrocinadores? Ninguém. Sabe? Toda série hoje é feita sobre o aval da Netflix, Amazon Prime e etc. Sim. Quem que faz atualmente um filme, uma série sem
independente completamente. Só os doidinhos, só os maluquinhos que fazem isso aí. Mas os grandes da indústria, sabe? Da indústria de massa, o mainstream, big picture, faz tudo com patrocinadores. Tem que ter noção disso. Certo? Eu não duvido que os filmes de Marvel, filmes de outra coisa, talvez eles ganhem muito mais com patrocínio ou com programas de mídias, essas coisas, do que com a bilheteria em si, sabe? Talvez a gente esteja pensando que a bilheteria e a audiência seja só o principal, mas assim, talvez é a janela, sabe? É a porta pros clientes, talvez. Porque assim, por exemplo, imagina que eu sou um patrocinador da Coca-Cola. Aí eu faço um filme junto com um colega, né? Quer dizer, eu patrocino no filme e no filme tem várias mensagens da Coca, assim. Eu sou normal, não precisa ser aquelas mensagens subliminares, globalistas, satanistas, não, é só uma mensagenzinha, sabe? Só uma Coca-Cola ali do nada, o protagonista bebe uma Coca-Cola, etc. E isso aí é muito. Não precisa ser um patrocínio explícito, sabe? Que nem nos programas, mas assim, implícito mesmo. Nas coisas que tem. Não é um patrocínio direto, pode ser indireto. E tem outra equação, além dos patrocinadores, que é a equação do próprio público mesmo. Porque o público, ele não é interessado na indústria de massa, ele gosta de uma repetição das coisas. Não uma repetição dos eventos, certo? Porque se você olhar o programa do BBB, ele tem vários participantes ao redor do tempo, tem vários eventinhos diferentes, claro, mas porque as pessoas não veem o BBB por causa dos participantes ou por causa das provas que vão ter, mas elas veem o BBB por causa da repetição dessa estrutura que tem em volta do programa, certo? Porque pensa que dentro do programa ele tem uma estrutura, assim, que é qual a estrutura? A proposta do programa, que é, sei lá, uns caras e umas mulheres vão pra uma casa vigiada, você vê tudo, certo? Você pagar, claro. Você vê tudo, e tem programa, tem umas provas que você tem que fazer, e às vezes eles traem, às vezes essa é a proposta, certo? Isso sempre se repete em todo o programa, apesar dos eventos, a manifestação dessa forma que é dessa essência do programa, apesar da manifestação dela ser diferente, assim, diferente no sentido quantitativo, no sentido qualitativo ela é a mesma, assim, sabe, é a mesma coisa todo ano, sabe, se você olhar parar pra pensar, umas fofocas aí um cara faz uma besteira, o cara bate em outro, ele é expulso, aí todo mundo fica na rede social, nossa, sei o que, é a mesma coisa todo ano, assim, não no sentido dos eventos serem o mesmo, mas no sentido de as reações serem as mesmas e de a essência do programa ser sempre a mesma, sabe? E é por isso que as pessoas veem o programa. Não é porque ele tem novos participantes, mas sim, talvez isso seja um atrativo, ok? Talvez isso seja um atrativo. Se eu contratar muitos famosos para o meu programa, obviamente talvez isso vá chamar mais pessoas para mim. Mas não é o principal. O principal é a repetição da fórmula que o programa tem. Certo? Pense por exemplo, numa série que nem aquelas lá do Big Bang Theory, né? Eu não gosto dessa série. Mas por que ela fez sucesso, assim? Tem muitas temporadas, eu acho, não sei quantas, mas eu acho que teve bastante. Por que ele fez sucesso? Porque era todo episódio era a mesma coisa. Era os caras com as nerdices deles, aí tinha aquela mina lá que vinha pros caras, etc. Era a mesma coisa, a mesma essência todo episódio. Sabe? Era só a manifestação dessa essência que era diferente, mas era a mesma coisa todo episódio. E é por isso que as pessoas veem, ok? Porque assim, é tancável você consumir, assim, é tancável a coisa ter eventos diferentes, certo? Por exemplo, o BBB, sei lá, no BBB eles contrataram mulheres empoderadas, mais mulheres empoderadas do que homens cis hétero pro programa, certo? Isso é tancável, assim, pro assistidor médio do BBB. Tancável, assim. É tancável o cara falar de outras coisas, mas sabe o que é intancável
espectador médio do BBB, é que o programa vire do nada algo totalmente diferente do que ele é na sua essência, sabe? Ele só assiste o programa porque, né, porque, certo, ele é a mesma coisa todo ano, é por isso que ele assiste, certo? Então creio isso, que esse seja o fenômeno que acontece no porquê o BBB ele faz sucesso. E assim, concluindo, porque o BBB faz sucesso? Número um, patrocinador. Tem patrocinador que quer que, mesmo que tivesse zero audiência, ainda teria, se tivesse patrocinador, o programa ainda estaria rolando. Então, se o patrocinador quer botar, quer tirar, certo? Então, né, pouco importa, assim. Pouco importa se o programa ele tem muita audiência, se ele tem pouca audiência, certo? O que importa é se ele tem patrocinador, para ele continuar funcionando. E a segunda coisa é que, porque as pessoas assistem? Porque é a mesma coisa todo ano. Não nos eventos em si, nos fenômenos que acontecem, mas na essência do programa. A essência do programa é a mesma todo ano. Certo? Os mesmos tipos de acontecimentos, pegação, fofoca e assim vai. Então, a coisa a coisa é a mesma todo ano, certo? Talvez mude a manifestação dessas coisas, mas ela em si é a mesma coisa. O programa é em si a mesma coisa todo ano. Enfim, vou acabar o vídeo aqui, certo? Se você odiou o vídeo, por favor, dê um dislike. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Um dislike também, por favor. E compartilha o vídeo aí na moral. Porque senão eu vou invadir sua casa, certo? Invadir sua casa, roubar tudo e trocar trocar os gibis pornográficos que vocês têm aí por livros de cultura. Tá certo? Valeu aí, rapaziada.